Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Bolsói Convida e a nossa convidada de hoje é muito mais especial, é a arquiteta Junila. Trouxemos ela aqui para bater um papo bem legal sobre arquitetura, biofilia e tudo de bom. E eu gostaria que a Junila se apresentasse, para a gente falasse um pouquinho sobre quem ela é e o que ela faz. E aí a gente vai conversando sobre a arquitetura, que é o que a gente ama. Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar desse quadro, que eu achei uma iniciativa incrível. E eu sou a Junila, atualmente eu trabalho com biofilia e agora estou me especializando também em psicoarquitetura, mas eu sei que a gente está aqui hoje para focar na biofilia, que eu sei que é uma área que muitas pessoas têm curiosidade e hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Pronto, então para a gente começar, o que é a biofilia? Porque a gente associa biofilia com planta. Sim. A maioria das pessoas acha que biofilia é colocar uma plantinha na decoração da casa e pronto. O que é a biofilia? Esse é um erro muito comum. Muita gente coloca um jardim vertical no projeto, ou coloca uma decoração com planta e fala, um projeto biofílico. E na verdade, plantas realmente fazem parte da biofilia, mas só representa uma das mais de 24 estratégias de projeto. Então a biofilia ela é muito mais do que plantas, É uma metodologia de projeto que representa a conexão inata que nós seres humanos temos com a natureza. E essa conexão ela é comprovada por estudos científicos. Então assim, se a gente for ver na história do ser humano na Terra, o ser humano viveu 98% desse tempo na natureza e somente 2% nas cidades. Então essa história, essa herança que a gente carrega dessa vida na natureza, ela ainda está no nosso DNA. Então é por isso que a gente se sente tão conectado. E a biofilia está relacionada justamente a isso, mas sempre com o objetivo de criar ambientes mais saudáveis, criar ambientes equilibrados. Em resumo, é isso. Eu estava dando uma lida sobre a temática, porque não foi assim, uma das minhas linhas de estudo durante a formação. Mas é verdade, a grande curiosidade, se é verdadeiro ou falso, que biofilia ela tem origem, a palavra, a nomenclatura biofilia, como amor à natureza? Isso, na verdade seria amor à vida, Que também pode ser ligado amor à vida ou amor à natureza. Então essa realmente é a origem da palavra, é verdade. Uma pergunta que ela pode ser óbvia para muitas pessoas, Certo. Porque quando a gente fala de trazer a natureza para mais perto, a gente já fala de bem-estar, Mas como que de fato essa arquitetura biofílica, trazer elementos que remetem à natureza, elas melhoram o bem-estar e a saúde, de modo geral, daquelas pessoas que estão fazendo uso daqueles espaços? Olha, a biofilia, essas estratégias de projeto que contém na biofilia, são todas elaboradas com base em estudos científicos. Então, por exemplo, foi realizado um estudo em um hospital em que pacientes com situações semelhantes, um paciente estava em um quarto que não tinha luz natural, não tinha materiais naturais, não tinha vista para a natureza. E o outro paciente já estava num quarto totalmente oposto, que tinha vista para a natureza, tinha bastante luz natural, tinha a utilização de materiais naturais como a madeira. E foi observado que o paciente que estava nesse quarto mais biofílico, ele tinha mais otimismo em relação à melhora dele e, consequentemente, ele melhorava mais rápido do que o que estava no outro quarto. Então, a biofilia, ela se trata disso, Como que eu vou usar essas estratégias de projeto, como luz natural, plantas, materiais naturais, para provocar o bem-estar e o conforto em quem está utilizando o ambiente. E aí, cada tipo de estratégia, ela causa um efeito. Então, eu posso usar a biofilia para reduzir sintomas de ansiedade, reduzir sintomas de estresse, melhorar o otimismo, melhorar a produtividade. Então, com base no ambiente, a gente analisa qual a melhor estratégia de projeto para esse ambiente. Se for, por exemplo, no ambiente corporativo, eu sei que eu tenho que usar estratégias de projeto que melhoram a produtividade, que melhoram a criatividade. Então é nessa linha de raciocínio e sempre baseado em estudos científicos. Falando em estudos científicos, eu acabei de lembrar que eu tinha dado uma lida num artigo sobre iluminação.
e ele falava, o estudo ele era especificamente sobre pessoas idosas, né? Acamadas. Sim. Que as pessoas que estavam nessa posição de ficarem mais tempo acamadas dentro de quartos, em casa mesmo, em hospitais, elas se sentiam melhor e tinham um índice menor do desenvolvimento do quadro de depressão quando elas tinham livre acesso à janela do quarto. Sim. De que forma, Júnior, que a gente pode entregar esse acesso, digamos assim, porque geralmente são pessoas que estão ali num estado um pouco mais delicado de saúde, né? A gente pode fazer, por exemplo, uso de automação para facilitar esses acessos. Isso também se encaixa dentro do projeto de biofilia? Com certeza. É a gente projetar pensando em quem vai utilizar aquele espaço, né? Se eu sei que é uma pessoa acamada, uma pessoa que não tenha tanta mobilidade, hoje em dia a gente já tem ferramentas tecnológicas incríveis como a automação, que vai auxiliar nesse processo. Por exemplo, com a automação a gente pode colocar uma cortina blackout durante a noite, mas colocar que 7 horas da manhã essa cortina ela vai levantar e a gente vai ter luz natural entrando no quarto. E a luz natural ela é algo vital para a saúde, ela é uma das principais estratégias de um projeto biofílico, porque a luz natural ela que regula o ciclo circadiano. Então, assim, é algo vital para a saúde. A luz natural ela é vital para a vida. Então, assim, é uma das principais estratégias. E a gente sempre pensar em quem vai utilizar aquele espaço, quais são os desafios dessa pessoa. Nós com certeza vamos encontrar soluções que, graças a Deus, hoje em dia a gente tem muita tecnologia para ajudar a gente nesse sentido. E isso é muito legal, né, com relação à tecnologia e também já puxando um pouquinho para a sua segunda área de formação. Sim. Que você está se especializando, que é a psicoarquitetura. Está sempre antenada nos seus stories. Ai, que bom. E a biofilia e a psicoarquitetura, elas têm muito em comum, né? Elas agregam muito uma metodologia na outra. E aí, de que forma, você já meio que falou sobre isso, né? Mas só pra gente poder pontuar de forma melhor, como são duas metodologias que elas andam atreladas uma à outra. Como que a gente pode otimizar ainda mais esses espaços utilizando, né, de biofilia, de psicoarquitetura e tantas outras metodologias arquitetônicas que trazem mais bem-estar para os usuários desses espaços, né? Sim, a biofilia e a psicoarquitetura, como você falou, elas são ciências complementares e as duas elas buscam isso de melhorar a saúde, melhorar o estado, melhorar o conforto de quem está utilizando o espaço. Então esse é o ponto de encontro delas duas. Elas duas querem criar ambientes mais saudáveis, ambientes mais acolhedores. E a psicoarquitetura ela ainda vai um pouquinho além, porque além de criar ambientes saudáveis, ela busca também criar ambientes que reflitam a essência de quem vai utilizar aquele espaço. Então isso tanto em projetos residenciais, onde você transmite a essência do ser humano, né, que está vivendo naquele espaço, tanto em ambientes comerciais ou corporativos que você busca extrair a essência da marca. Isso é muito assim profundo e muito interessante. Por exemplo, se eu sei que o meu cliente na reunião de briefing, ele revela para mim que ele tem ansiedade, eu já vou pensar em como a biofilia e como a psicoarquitetura vão me ajudar a que a gente reduza esses sintomas dentro do espaço, né, com essas estratégias de projeto. Então é algo muito interessante. Ainda mais no dia de hoje que tem tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas com sintomas de depressão, TDAH também, né, tanto em relação à hiperatividade quanto ao déficit de atenção, que eu até tenho um pouco. Também. Então, assim, acho que no fundo todo mundo. Então, assim, é muito importante a gente pensar como que a arquitetura pode nos ajudar, né, a lidar com esses conflitos e a melhorar o nosso desempenho. Tem um tópico que eu queria tocar nele contigo, que não foi nem algo que eu previ, mas é porque, como sempre entra nesse âmbito assim, bem voltado para a saúde, tem estudos bem recentes que eles dizem que 8 a cada 10 pessoas terão futuramente, né, tendência a desenvolver algum tipo de transtorno, seja ele ansiedade, TDAH, seja autismo não notado na infância, né? A gente tem muitos adultos hoje em dia sendo finalmente diagnosticados com
já na fase adulta. Como que essa arquitetura, né, de forma prática, ela pode favorecer essas pessoas? Porque, assim, às vezes a pessoa está num ambiente como esse, de luz branca, ela se sente extremamente eufórica, incomodada, ela não tem noção do que está acontecendo. E aí que entra nós profissionais, né? Por isso que a gente fala que a nossa profissão é tão importante. Porque o cliente, ele é leigo nesse aspecto mais técnico, né? Então a gente tem que estar aqui para fazer bem o nosso trabalho, para na reunião de briefing dos projetos a gente identificar esses pontos, né? E na psicoarquitetura a gente aprende estratégias, né, de como perguntar isso de forma correta para o cliente, para extrair essas informações. Então, se eu identifico que o meu cliente ele tem ansiedade, que essa ansiedade causa nele dificuldade para dormir, eu vou pensar em uma série de estratégias, tanto da arquitetura biofílica, tanto da psicoarquitetura, para melhorar isso para o meu cliente, né? Para trazer para ele mais qualidade de vida. E a gente tem diversas estratégias que a gente pode utilizar. Então, o principal segredo é conhecer o cliente, conhecer o que está afligindo ele, quais são os problemas que ele está enfrentando, quais os problemas que ele quer solucionar, as dificuldades que ele tem no dia a dia, e aí a gente vai saber como implementar corretamente as estratégias para ajudar ele. E esse, assim, é o maior diferencial desse tipo de metodologia, porque a gente começa a projetar com propósito, né? Não só porque eu vou botar um azul nessa parede porque vai ficar bonito. E não é isso, né? A gente quer ir além, a gente quer colocar isso aqui, porque de acordo com a psicologia das cores, vai trazer mais tranquilidade para o cliente, vai auxiliar ele na hora de dormir. Então, é basicamente isso. Então, é aí que a gente chega no ponto final, que certo. Como que as escolhas desses materiais vão finalizar esse processo, porque tudo tem o processo de briefing, tem o nosso processo criativo, tem o processo de desenvolvimento de projetos, soluções tecnológicas, e aí como que é pensar nesses materiais, porque que a gente trabalha com esses materiais, né? São pedras com finalidades terapêuticas, são texturas que podem trazer conforto sensorial, são porcelanatos, né, que também trazem esses confortos. Como que é pensado, de que forma que esses materiais vão fazer parte desse projeto? Olha, uma coisa que eu sempre falo, né, para todo mundo que comenta comigo sobre esse assunto, até mesmo com a minha equipe, quando a gente projeta com propósito, essa escolha de materiais ela se torna muito mais fácil. Porque se durante o processo o cliente me revelou, por exemplo, que ele ama a cor azul, porque ele lembra de uma viagem que ele fez, quando conheceu a esposa para a Tailândia. Então, isso a gente vai conhecendo no processo de briefing. E quando chega na hora de especificar os materiais, a gente já sabe se a cor azul remete a isso. Então, eu vou buscar aqui um porcelanato, um mármore que tem essa textura, que tem essa cor, que dê essa sensação positiva para o cliente. A mesma coisa em relação à biofilia, né? Materiais que remetem ao natural, como as pedras, como a madeira, a gente também sabe que é tiro e queda para trazer o impacto positivo, porque a madeira ela traz esse aconchego, né? Então, quando a gente tem consciência do que o cliente está buscando, o conhecimento das estratégias, essa escolha de materiais, assim, ela é bem mais fácil, porque a gente já entra sabendo o que a gente precisa. Então a gente já sabe, eu preciso de um porcelanato amadeirado porque eu sei que esse cliente ele precisa de muito conforto no quarto, muita sensação de aconchego. Então o processo criativo ele começa por aí. Primeiro eu entendo o que o cliente está precisando e aí eu busco os materiais para causar as sensações corretas nele. Que legal. E só para finalizar, como que é ver o rostinho do cliente assim no dia da entrega? Que ele percebe que assim todas as expectativas dele foram correspondidas. Qual que é a tua sensação enquanto profissional que está tão empenhado em trazer esse bem-estar para o cliente? Olha, eu já tive cliente que na hora que viu a apresentação do projeto começou a chorar. E aí eu sou chorona, eu começo a chorar junto também. Então assim, quando a gente projeta com esse propósito, o resultado assim, a gente sempre vê os olhos dos clientes brilharem, né? Tem cliente que fica, meu Deus, eu não acredito. Tem cliente que se emociona, né? Eu já me emociono junto. Então assim, é uma sensação muito prazerosa você ver que você conseguiu superar as expectativas, né?
E isso acontece muito quando a gente projeta com esse propósito da biofilia e da psicoarquitetura. Então eu sou muito feliz assim nesse caminho que eu escolhi trilhar. A gente percebe até pelas redes da sua felicidade. No final, a arquitetura é sobre isso, né? Com certeza. Sobre realizar projetos. E o nosso trabalho aqui na Bolsói também é sobre isso. É sobre concretizar esses projetos e esses sonhos, né? Júlia, eu queria te agradecer demais pela tua presença. Te dizer que cada vez que eu tenho contato com você, eu tenho maior certeza que eu admiro a arquiteta certa. Então é um prazer muito grande acompanhar teu trabalho aqui na Bolsói. Todos somos muito fãs do teu trabalho, do que você proporciona para os seus clientes. E eu espero que a gente consiga estreitar os nossos laços para ser com certeza. É igual você falou, né? O trabalho que vocês realizam aqui ele é muito importante porque vocês entram justamente na parte em que os sonhos estão se concretizando, né? Então, essa especificação de materiais na hora de ir para a obra, ela é muito importante para o resultado final. E muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Obrigada mesmo. Espero que tenha um próximo. Com certeza.